Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 412 do projeto Bíblia para Iniciantes, livro de Gálatas, capítulo 2, segunda metade agora. Vamos lá, a partir do versículo 11 até o final, versículo 21. Amém? Bom, diz assim: Porém, quando Pedro veio para Antioquia da Síria, eu fiquei contra ele, Paulo falando. Eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. Olha só, Pedro, né, que Jesus falou, sobre ti construirei a igreja, né? Pedro, tu és pedra. Bom, este Pedro estava agindo errado e eu vou chegar lá o porquê. Por que Pedro estava agindo errado? Versículo 12. De fato, antes de chegarem ali alguns homens mandados por Tiago, Pedro tomava refeições com os irmãos não-judeus. Olha só, Pedro estava ali com os irmãos não-judeus, os cristãos, né, que não haviam se circuncidado, porque Paulo já havia orientado eles em relação a isso, e a igreja tinha concordado. Mas, olha o que aqui, continuando, mas depois que aqueles homens chegaram, né, homens de influência, né, do cristianismo daquela época, depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar refeições com os não-judeus, porque tinha medo dos que eram a favor de circuncidar os não-judeus. Ainda existiam as pessoas que estavam ali querendo implantar essa necessidade de que os não-judeus, os gentios, deveriam ser circuncidados para receber, né, a Cristo, para participar da igreja primitiva. Olha só. Então, o que acontece? Por que Pedro pisou na bola? Por que Pedro estava errado? Pedro, já sabendo do que Deus pensava através de Paulo já ter falado, né, já ter sido debatido essa questão, mas ele ainda estava o quê? Com medo da opinião dos outros. Tinha medo daqueles que ainda eram a favor de circuncidar. Então, temos que aprender com isso. Cuidado com o temor do homem, temor aos homens. Nós temos de temer a Deus e fazer aquilo que agrada a Deus e ponto final. O próprio Pedro, lembra que Pedro, temendo os homens, negou a Jesus 3 vezes lá atrás, né? E mais uma vez ele está caindo no mesmo erro aqui, temendo aos homens novamente e agindo contra aquilo que Jesus não pregou, circuncisão. Teve 2 rituais que Jesus trouxe para nós, que são importantes para a vida do cristão, é o batismo nas águas, que ele mesmo, né, fez isso, né, e a Santa Ceia, que ele falou, ele ordenou, pediu para que nós fizéssemos em memória dele. Né, mas a circuncisão, não. A circuncisão, não. Aliás, o sangue que Jesus derramou naquela cruz já é suficiente, não precisa mais derramar sangue, nem de cordeiros, nem de qualquer animal, e nem de homens, né? Porque a circuncisão é o quê? Derramamento de sangue também. Versículo 13. E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas. Olha só. Mesmo aceitando a Jesus, mesmo sendo cristãos, estavam começando a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro. Então, Paulo repreendeu ele veementemente ali na frente de todos. E até Barnabé é um grande homem, um grande companheiro, que suportava, que estava sempre validando e apoiando, sempre nas horas difíceis, até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Quando vi
que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como não-judeu. Então, como é que você quer obrigar os não-judeus a viverem como judeus? Uau! Versículo 15. O fato é que nós somos judeus de nascimento e não pecadores. Nós somos judeus de nascimento e não pecadores não judeus. O que Paulo está dizendo, ele está explicando, nós somos judeus de nascimento e não pecadores não judeus, como os gentios são chamados, né? Pecadores não judeus, como eles chamavam os gentios na época que eram judeus, que não estavam no cristianismo, não tinham aceitado Jesus. Versículo 16. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo e não por fazerem o que a lei manda. Acabou essa diferenciação. Agora, quem é aceito por Deus é o quê? Pela fé. Pela fé em quê? Em Jesus Cristo. Ponto final. Assim, nós também temos crido em Jesus Cristo a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo e não por fazermos o que a lei manda. Tá? Então, mudou, as coisas mudaram. Na verdade, ok, a lei, você obedecer os mandamentos é uma consequência e não um pré-requisito para ser aceito por Deus. Entende? O pré-requisito agora é aceitar Jesus, ter a fé em Jesus. Amém? Então, a nossa fé em Cristo. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Versículo 17. Ao procurarmos ser aceitos por Deus, por estarmos unidos com Cristo, fica claro que somos pecadores, como os não-judeus. Mas, será que isso quer dizer que Cristo trabalha em favor do pecado? Então, ele, Paulo, judeu, falando para Pedro, judeu, vou repetir aqui para ficar bem claro. Eles, judeus, falando, ao procurarmos sermos aceitos por Deus, por estarmos unidos com Cristo, fica claro que somos pecadores, assim como os não-judeus. Mas será que isso quer dizer que Cristo trabalha em favor do pecado? Claro que não. Claro que não. E ele continua. Se eu, depois de ter destruído a lei, começar a construí-la de novo, como meio de ser aceito por Deus, aí sim fica mais claro ainda, né? Fica claro que eu havia realmente quebrado a lei. E a lei, ela vem também para mostrar isso, porque ninguém cumpriu todas as vírgulas da lei, a não ser Jesus. Ele foi o único que cumpriu. E por isso, sem pecado, sem mácula, morreu naquela cruz como Cordeiro Santo. Versículo 19. Pois, quanto à lei, estou morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz. Então, Cristo morreu por nós e nós, na verdade, morremos ali com Cristo naquela cruz. Quem morre? O velho homem. O velho homem morre ali. Versículo 20. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Amém? Vamos repetir isso? Olha que coisa linda. Já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Dá vontade de ficar repetindo isso. Cristo vive em mim. Cristo vive. Tem até uma música, né? Cristo vive em mim. Aleluia. Então, que nós possamos receber esse Cristo pela fé. E é pela fé receber esse favor imerecido da salvação para mim e para você, da justificação dos nossos pecados. Cristo vive em mim. Que nós possamos morrer com Cristo e que Ele viva em nós. Amém?
E continuando, e esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, em Cristo, que me amou e se deu a si mesmo por mim naquela cruz. Versículo 21, fechando aqui. E eu me recuso a rejeitar a graça de Deus. O que é a graça? Favor imerecido. Eu me recuso a rejeitar esse favor de Deus, essa graça. Pois, se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Então, não é por meio da lei, é por meio de Cristo, pela fé em Cristo. Amém? A graça pela fé. Amém? Então é isso. Fechamos o capítulo 2 de Gálatas. Temos aí mais 4 capítulos desse livro poderoso. Um beijo no coração e até amanhã. Repete aí. Cristo vive em mim.